Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Confiamos em Teu nome, Senhor. Está minha vida, fé e esperança estão somente em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos para mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas sortes estão em Ti. Sortes estão em Ti. Em Ti está minha vida, fé e esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos para mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Minhas sortes estão em Ti. Eu confio em Ti. Minhas sortes estão em Ti. Minhas sortes estão em Ti. Aleluia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Você pode sentar, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra. Consagramos a você esse momento, que você se utilize de mim, Espírito Santo, que você possa falar através de mim, que a palavra que você deseja ministrar hoje possa cair em nossos corações, germinando e gerando frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia
lá no livro de Tiago. Versículo 11. Diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Nós vemos nesses dias tantas pessoas se levantando para julgar a palavra de um irmão ou de outro. Não somente de decisões governamentais, mas nós também vemos no nosso dia a dia, na nossa convivência uns com os outros. Se a gente não vigiar, a gente pode pegar facilmente se julgando o nosso próximo, julgando as atitudes dele, julgando o comportamento dele, julgando a conduta dele. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos julgando o nosso irmão, mas fulano é crente. O mundo já faz isso. Só que a gente ainda entra nessa posição de dizer, mas fulano é crente, ouve a mesma palavra que eu, tá na mesma igreja que eu congrego, fulano ainda mente, fulano ainda faz isso, fulano ainda faz aquilo outro. E sabe que nós não fomos chamados para essa posição? Agora, nessa era da graça, nós não fomos chamados para ser juízes. Amém? Porque nós não temos a visão da situação como um todo. Nós não somos onipresentes. Nós não estamos em todo lugar ao mesmo tempo. E esse papel, ele é do Senhor, ele não é nosso. E sabe que quando nós nos colocamos como juízes, nós estamos, como a gente acabou de ver aqui, fala contra a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo. Você está atraindo juízo para você mesmo. Amém? E a Bíblia diz que com a mesma medida que a gente julga o outro, a gente vai ser julgado. Então, alguém aqui quer o juízo ou quer a misericórdia de Deus? Eu não quero o juízo, não. Eu quero a misericórdia de Deus. Então, se você deseja todos os dias a misericórdia do Senhor sobre você e não o juízo, então eu e você precisamos tomar uma posição de misericórdia com o outro. Amém? E não de juiz, porque esse papel não foi chamado para nós. A gente vê muitas pessoas deixando de buscar o Senhor, deixando de se comprometer ao Senhor, porque está julgando a vida do outro e está olhando para a vida do outro, para o comportamento do outro, para a maneira com que o outro vive, e deixa de buscar o Senhor por causa disso. Mas sabe que isso não é desculpa? Amém? Isso não é desculpa e nem é posicionamento de nós como cristãos. Nós devemos ser misericordiosos. Se nós vemos uma falha na vida de algum irmão, a gente não é para estar falando pelas costas dele, nem estar falando dele ao outro. Se você está vendo a falha de alguém, você vai até ele, pessoalmente, e diz, olha, meu irmão, eu identifiquei assim na sua vida, essa tal falha, e eu estou aqui para te aconselhar em amor. Amém? Isso é a posição de um crente maduro. Amém? Chegar lá e falar diretamente àquele irmão. E não estar falando sobre ele, pela conduta dele, por conta do que ele está fazendo pelas costas. E ainda difamando ele. Amém? Se você vem a alguém, a Bíblia diz, se você precisa exortar alguém, vá até ele e fale. Amém? Aleluia. Vamos para Colossenses 4. Versículo 6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Ou seja, a gente vai falar com o outro de qualquer jeito, na ignorância, na grosseria, na falta de educação? Não. A Bíblia está dizendo como é que a gente deve falar com o outro. Na temperança, temperado com sal, temperado com amor. Sabe o que significa o significado da palavra temperança? Olha para mim.
O significado da palavra temperança é qualidade ou virtude de quem é moderado, de quem é comedido. A palavra significa moderação, contenção ou autocontrole. Temperança é a mesma coisa que domínio próprio, o poder de controlar-se. Então, até para a gente falar com o próximo, a gente tem que ter autocontrole, a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que ser moderado e a gente tem que ser comedido. A gente não pode falar com os outros de qualquer jeito. Amém? A gente primeiro tem que verificar o nível daquela pessoa. Se for uma exaltação, tem que ir com muito cuidado, com amor. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu sou sincera e eu falo as coisas mesmo? Amém, irmão. Amém. Sabia que Deus também ele é sincero? Sabe por quê? Porque Deus é da verdade. Mas a gente não pode usar a sinceridade para magoar ou para ferir as pessoas. Existe uma maneira de corrigir. E a Bíblia está mostrando qual é a maneira que a gente corrige o outro. É em amor. Amém? É em amor e é com temperança, é no autocontrole, é no domínio próprio, é no fruto do Espírito. Porque se a gente não for corrigir o outro no fruto do Espírito, a gente vai corrigir o outro na outra obra, pela obra da carne. E se a gente for corrigir o outro pela carne, vai dar ruim. Amém? Porque uma ferida gerada em amor, como a palavra diz, ela lá na frente vai trazer frutos. Mas uma ferida gerada pela nossa carnalidade no outro vai trazer mágoa. Amém? E nós não somos instrumento de ferir a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos instrumento de cura. E sabe que as palavras curam? A palavra, ela cura. Isso aqui é palavra. Isso aqui é o falar de Deus. Está expresso e ele cura. Então, aquilo que sai da nossa boca também tem poder para curar. Amém? Então, que a gente possa ter muita consciência daquilo que nós temos falado. Vamos lá para Tiago. Tiago 3. Aleluia. Tiago 3, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Meu irmão, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Para aí um pouquinho. Por que o mestre ele vai ser usado com maior rigor? Qual é a maior ferramenta do mestre? Através do quê? Através do falar. Amém? Quem fala, quem é mestre, quem se coloca numa posição de ensino, vai ser julgado com maior rigor. Por quê? Porque você vai ser cobrado aquilo que você ensina. Amém? Vamos prosseguir. Versículo 2. Todos tropeçamos, mas de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, e, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então aqui não precisa nem eu falar que a língua pode botar alguém no inferno, amém? Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então a gente vê aqui que as palavras elas podem matar. Vamos ler de novo, versículo 8. A língua, porém,
ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meu irmão, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras? Figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Minha gente, isso é muito sério. Muito sério, isso é muito sério. Da nossa boca só deve sair bênção e não maldição. Amém? Da nossa boca não deve sair veneno mortífero, capaz de matar alguém. Amém? Da nossa boca hoje já saiu algum veneno mortífero que matou a alma de alguém? Então essa palavra ela está vindo para nos corrigir. Porque o mundo lá fora diz que palavras são apenas palavras. Mas sabe que isso não é verdade? Palavras ela tem poder. Tanto para gerar vida quanto para gerar morte. Tanto no mundo espiritual quanto na vida de pessoas. Nós podemos estar matando pessoas através daquilo que nós estamos falando. Por falta de controle. Por falta de pensar antes de falar. Às vezes aquilo que você está falando está até certo. Mas a maneira como você falou, perdeu toda a razão. Amém? Então o Senhor nos chama nesses últimos dias. No nosso convívio, esse tempo que a gente está convivendo tanto com os nossos familiares, com os nossos parentes. Para que a gente tenha cuidado, para não ferir quem está do nosso lado através da nossa falta de controle, da nossa falta de domínio próprio, da nossa falta de temperança. Porque alguém pode ser colocado no inferno por causa disso. Ou até mesmo nós, como a gente acabou de ler aqui, no capítulo 3. Vamos lá para Romanos 10. Você está sendo abençoado? Olha para o irmão que está do teu lado. Diz assim: ô irmão, sabia que fofoca é uma obra da carne? E ela amaldiçoa o outro e amaldiçoa a mim mesmo. Vamos para Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Então a gente vê aqui como é importante o falar crendo. Mas será que aquilo que a gente está falando e crendo está sendo dirigido para o que é correto, para o certo, para a bênção? Ou a gente está falando e crendo para o que é errado? Está falando e crendo para a maldição? Está falando e crendo para se auto-amaldiçoar? Ou dizendo assim: eita, eu vou pegar essa doença. Eita, eu vou pegar esse vírus. Se você falou isso de todo o seu coração, crendo, isso vai acontecer. Porque existe poder no falar. Da mesma forma que a salvação vem para nós através do que nós falamos, crendo, a maldição vem também. Amém? Aleluia. Provérbios 18 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Tem poder no que a gente fala. E quem bem se utiliza desse falar vai comer do seu fruto. Seja um fruto podre ou seja um fruto bom. Amém? Qual é o fruto que você quer comer através do seu falar? Eu quero comer um fruto abençoado. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és bom, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Vamos lá para Mateus 15, versículo 18.
Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Amém? Então que nós tenhamos pureza diante do nosso falar. E nós temos pureza no falar. Amém? Olha aqui para mim. Como Jesus falou aqui, que o que torna uma pessoa impura não é se ela lavou, se ela deixou de lavar a mão, não. Amém? O que torna uma pessoa impura é aquilo que ela tem falado, porque o que ela fala vem de dentro. Amém? O que ela fala vem de dentro dela. E o que tem dentro dela? O que é que tem dentro de nós? Amém? É isso que nos torna impuro. Então que nós possamos viver uma vida de pureza, de santidade diante do Senhor, através daquilo que nós temos falado. Amém? Que o nosso falar seja puro, seja temperado com sal, seja com amor. E que a gente tenha o domínio próprio, tenha o autocontrole para pensar antes de falar. Amém? A gente tem esse domínio próprio, porque o Espírito Santo está dentro da gente. Nosso espírito foi recriado. E a gente hoje tem condições de fazer isso. A gente só não faz se a gente não quiser. Se a gente quiser permanecer da mesma forma. Porque a palavra está aqui para nos mudar, para nos transformar. Amém? E eu creio que o Senhor está nos levando esses dias para que nós possamos reconhecer se nós temos falhado nessa área. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha teus olhos. Vai meditando aí nas palavras que você tem falado no seu dia a dia. Se você tem falado bênção para você mesmo, para o seu futuro, para as pessoas, vai meditando nisso. E se houver um constrangimento dentro de você, vai pedindo perdão ao Senhor. Vai se arrependendo. Se julga a você mesmo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor. E diante de você, Pai, nós viemos aqui para te pedir perdão, Senhor, pelas palavras impuras que nós temos falado, Senhor. Palavras, Senhor, que muitas vezes têm trazido morte, que muitas vezes têm trazido dor às pessoas, para nós mesmos, Senhor. Muitas vezes o que temos falado tem gerado morte, Pai, que tem frustrado os Teus planos para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, daquilo que nós temos falado, Senhor, que tem trazido juízo para nós mesmos, Senhor. Mas diante de você nós pedimos perdão, nós pedimos a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que Ele possa estar lembrando dessa palavra que nós ouvimos hoje, para que quando nós somos falar, nós venhamos a falar com sabedoria, segundo o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e nós te agradecemos. Você foi abençoado? Graça e paz, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Continua na oração de Cristo, pedindo a direção do Espírito para que a gente possa ser edificado, amém? Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pelo Teu Espírito que está em nós, que nos conduz na palavra da verdade, não na nossa palavra, não naquilo que achamos ou deixamos de achar, mas que possamos, Pai, a cada dia nos julgar, nos conscientizar da Tua verdade e proclamar ela na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que nossas atitudes correspondam às atitudes de Cristo, nosso Senhor e Mestre. Em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra seja nesse local, dirigida e ensinada pelo Teu Espírito, para que possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, como nós vemos no nosso calendário, no calendário normal, é o dia da Páscoa, o dia que houve a ressurreição, o dia que o Cristo ressuscitou. E que quando o Cristo ressuscitou, Ele proporcionou de uma vez por todas o acesso a Deus. Quando Ele veio, que foi lá diante de Deus e entregou-se e consumou aquela vida a qual Ele veio com o propósito de se entregar, de morrer, de padecer e ressuscitar. Ele chegou diante de Deus e disse: olha, está tudo aqui, Pai, eu fiz o que você mandou. E quando Ele fez isso hoje, na Páscoa,
nós temos um real presente, um milagre da Páscoa, que é Cristo em nós. Por conta do sacrifício dele, hoje nós temos vida, nós temos acesso ao Pai. E para começar, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 3,14. Em Gênesis 3,14 vemos no começo que Deus, após a queda, a desobediência do homem, providenciou essa Páscoa perfeita, providenciou esse milagre. No versículo 14 ele diz: então Yahvé, Deus, determinou à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó de todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. A gente indo para frente na Bíblia, nós vemos que essa palavra de Deus aqui, que o próprio Deus falou, se referia a Cristo, que ele veio e esmagou, destronou Satanás. Ele veio à terra como homem, sofreu, padeceu, mas não pecou em nada. Mas na cruz ele levou todo o pecado da humanidade. E por esse pecado que ele levou, hoje nós temos acesso a Deus. Nós fomos restaurados. Nós fomos colocados na videira verdadeira, enxertados em Cristo. E hoje a gente tem vida por conta disso aqui que Deus disse. Hoje nós comemoramos a Páscoa por conta disso aqui que Deus fez, que foi entregar-se em Cristo para que a gente tenha vida. A real Páscoa nossa não é comemorada como foi comemorada na velha aliança, quando o povo saiu de Israel, que tinha o cordeiro, o sacrifício, eles comiam ervas e etc. Não, nossa Páscoa é Cristo. Nossa Páscoa foi entregue por Cristo. Ele nos deu vida. Ele se entregou, ele se fez maldito e colocou a vida de Deus em nós de novo. Continuando aqui, abram lá em Isaías 9, do 1. Isaías 9, 1. Em Isaías 9, 1, relata sobre o nascimento de Cristo. Foi profetizado vários anos isso, antes, como o Messias, como o Cristo da parte de Deus vinha para que pudesse trazer essa salvação que Deus proporcionou para a humanidade. No versículo 1 diz: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, a Galiléia do Jordão, Gelihá, Goion, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçastes com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder, como rei, se multiplicará sobremaneira e haverá plena luz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O profeta Isaías
mostrou nessa carta a vida de Cristo. Quando Cristo veio à terra como homem, nós vimos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João o relato que mostra que isso aqui aconteceu na vida deles, de Jesus. Ele foi o conselheiro maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele trouxe vida para a humanidade. Ele veio cumprir a salvação divina pelo homem que estava caído e morto, pelo homem que estava condenado, pelo homem que estava nas trevas da morte, na sombra da morte, onde Cristo veio trazer e resplandecer luz. Cristo veio mostrar o caminho. Ele foi o caminho. Ele viveu a vida de Deus na terra. E ele veio viver a vida de Deus porque o Pai disse lá do princípio, como a gente viu em Gênesis, vai vir um descendente da mulher que vai acabar com essa farra toda, Satanás. Que vai vir um que vai destruir tudo isso que tu tá fazendo. Que vai vir um que vai aniquilar esse reino que tu viesse trazer de opressão, de medo, de doença, de morte, de maldição. Vai vir um que vai acabar com tudo isso. E Cristo veio. A nossa Páscoa ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que nos proporcionou vida eterna está vivo. E hoje ele intercede por nós à direita de Deus. O nosso advogado, o grande e justo advogado, Jesus Cristo. Isaías mostrou nesses versículos que tudo isso veio mostrar quão maravilhoso era a luz de Deus para a humanidade. Quão maravilhoso era a graça de Deus para a humanidade. Que o Cristo mostrou. Abram lá em Mateus 1:18. Mateus 1:18. Mateus 1:18 mostra como foi o nascimento de Cristo. Depois do que Isaías profetizou, Cristo veio. E para ele vir aconteceu algo. No Evangelho de Mateus diz, no versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta, que a gente leu em Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Nós vimos que, como Isaías falou, aconteceu. A virgem deu à luz a um filho, o filho que foi gerado pelo Espírito, um filho que veio trazer paz, o filho que foi Deus conosco, Deus andando no meio dos homens, Deus na terra. Ele se despiu da sua divindade, mas ele agiu e atuou como Deus. Ele veio mostrar o que Deus tinha realmente no princípio para a humanidade. Deus colocou o homem no jardim para proteger, cuidar, para dar domínio ao homem sobre as coisas. Para que o homem tivesse controle da situação do jardim. Que o homem tivesse cuidado e pudesse ter aquela proteção de Deus eternamente. No entanto, o homem desobedeceu, Deus enviou o auxílio e profetizou o profeta Isaías como o Cristo viria, e assim aconteceu. Em Mateus fala como aconteceu todo o processo que Maria teve no seu ventre, gerado pelo Espírito, o Salvador da humanidade. O Cristo vivo, o Cristo homem, o Deus conosco, Emanuel. E agora, em Mateus 16, abram lá, 13. No versículo fala:
Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti a chave do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. No versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Então Jesus declarou para os seus discípulos: se algum deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. E continuando aqui, pulando para o versículo 28, Jesus fala, 27, mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda a certeza vos afirmo, que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo do reino de Deus, vindo do reino dos céus. Nesse versículo, nós vimos que Jesus tinha uma consciência de quem ele era, ele sabia para que ele veio, ele teve uma missão, e nesse momento aqui do versículo 21, fala que da missão e do que ele foi destinado para fazer, que foi padecer em favor da humanidade. E nós vimos aqui que Pedro queria interromper e tal, mas Jesus depois ainda afirmou que se alguém quisesse seguir ele, tinha que fazer o mesmo, tinha que tomar sua cruz e segui-lo. João 19:30. Nesse versículo, nós vemos que quando o Cristo cumpriu aquilo que Deus o mandou fazer, nesse exato momento, houve a assinatura, foi firmado no cartório dos céus a validade da graça. No versículo 30 fala: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado. A graça está valendo. A graça funciona. A graça salvadora a todos aqueles que jaziam nas trevas, que estavam pelo vale da morte, estavam entenebrecidos, estavam na sombra. Hoje tem luz para todos esses. Quando ele disse que está consumado, acendeu a luz da graça para a humanidade. E hoje, nós em Cristo somos luz por conta disso aqui. Está consumado, foi feito. Agora está valendo. Em Marcos 16:15, Jesus disse: está consumado, está valendo. Mas antes, nesse versículo, ele dá uma ordem. Para quem? Para toda a igreja. Para todos aqueles que vão, a partir de agora, ter luz. No versículo 15, ele ordenou: enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Batizado em quem? Em Jesus. No batismo, está debaixo do sacrifício de Jesus.
Todavia, quem não crê será condenado. E, além dele de proporcionar salvação, no versículo 17 ele ainda dá as ferramentas. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe farás mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Ele proporcionou a salvação, deu as ferramentas e disse: vá. Ele não mandou a gente de mão abanando pregar o evangelho. Ele deu as ferramentas para que a gente pregue o evangelho em demonstração do Espírito e poder. Não somente falando, não somente dizendo, não somente mostrando, mas que a gente viva em Espírito e poder. Que a gente manifeste os sinais que Ele próprio deu. No versículo de Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Vamos continuar vendo aqui essas ferramentas que Deus deu e a forma delas funcionar. Filipenses 2:5. No versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em João 3,16 fala qual sentimento estava em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse era o sentimento que estava em Cristo. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 9 fala como essas ferramentas funcionam. Por isso que Deus exaltou Jesus, a mais elevada posição, lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Por isso que essas ferramentas de Marcos funcionam no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. É o nome a qual todo joelho se dobra, é o nome a qual tudo aquilo que está nessa terra está sujeito. Está em sujeição, está subjugado ao nome de Cristo. Às vezes, a gente fica temeroso, receoso, e às vezes não usa o nome de Cristo em situações. Mas o nome de Cristo sujeita toda coisa. Debaixo dessa terra, debaixo desse céu. Às vezes nós se conformamos com situações, se conformamos com alguma coisa e deixamos de usar o nome do Cristo. O nome que todas as coisas estão sujeitas. O nome a qual todas as coisas estão subjugadas. E hoje, nós deixamos de usufruir dessa cura, desses milagres, dessas manifestações, de até pessoas serem ressurretas da morte para a vida. Tanto as que estão mortas-vivas, sem Cristo, como as que padeceram na carne, morreram, serem ressuscitadas. Porque esse nome traz vida. A gente vê exemplos, como no caso de Lázaro. Cristo disse: Lázaro, vem para fora. E o defunto se levantou e veio. A filha de Jairo, ela estava morta. Jesus Cristo fez: menina, levanta. A menina se levantou. A gente vê que os discípulos, Pedro, estava numa cidade. A mulher morreu, chamaram Pedro. Pedro foi lá, orou. A mulher ressuscitou. A mulher que fazia bordada, Dorcas, se eu não me engano o nome dela. A mulher ressuscitou. Pedro e João entraram no templo, tinha um aleijado na porta, o aleijado se levantou. Por quê? Tudo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Tudo isso no nome de Cristo.
Em Hebreus 2,14, nesse versículo fala: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, Satanás. Em outras versões tem aniquilasse. Essa palavra aniquilar é reduzir a nada, aqui destruir, acabou, destronou o império da morte, destronou o poder do diabo. Isso aqui que Cristo fez foi para que hoje nós, na posição de igreja, tivéssemos uma vida numa aliança superior, uma vida na aliança do amor, e comemorasse a real Páscoa, que é Cristo ressurreto agindo através de nós. Cristo ressurreto manifestando amor através de nossas vidas. Hebreus 5,7 diz: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecessem. O Cristo tornou-se a salvação por meio daquilo que ele padeceu. Por isso que lá em Isaías a gente vê que ele ia padecer, ele ia à cruz. Em Isaías 53, ele iria sofrer como ovelha, ele iria levar a enfermidade, ele iria levar a doença, ele iria levar a dor. E depois, no final de tudo, ele ia olhar o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar, porque valeu a pena o que ele fez. Ele proporcionou salvação para a humanidade. E hoje, o Cristo olha para esse labor, para esse penoso trabalho e se alegra, porque o sentimento que havia nele era amor. Um amor tão grande que veio à terra em forma de homem morrer em nosso lugar. Abram lá em Isaías 53, para a gente ver isso. Versículo 1. O mundo desprezou o servo, o que iria padecer como uma ovelha, mas Cristo proporcionou a todos essa salvação, a todo aquele que nele crê. No versículo 1 fala: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia do seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou, que nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tiraram-no, ele foi preso
E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Para quê? Porque Deus era sádico? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Ora, logo depois do sofrimento, contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Cristo, ele se entregou, padeceu, agradou a Deus, moê-lo para que nós fôssemos resgatados por amor. Deus moeu Jesus por amor. Quando a gente vai na feira que vê moendo carne, a gente vê como uma carne moída fica. Jesus foi moído, transpassado, apanhou por amor às nossas vidas. E depois ele viu o penoso fruto do seu trabalho, aquilo que foi pesado, aquilo que foi doloroso, e se alegrou, porque por conta disso ele levou sobre si os pecados de muitos e nos proporcionou salvação. Foi a fonte de salvação que a gente necessitava. Aí nós vemos, não, mas Jesus foi Deus e por isso ele fez a vontade de Deus. Nós vemos que Jesus foi ao Getsemane orar. E lá, por 3 vezes, ele pediu a Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso é pesado demais para mim. Mas todo tempo seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus tinha uma vontade, mas mesmo assim, ele subjugou e fez a vontade de Deus. Ele se entregou e cumpriu o desejo de Deus. Por quê? Porque ele veio com o mesmo sentimento do Pai. Meu filho, você vai... Porque o mundo todo precisa disso, precisa dessa salvação, precisa desse auxílio da minha parte, o Deus conosco. O mundo precisa ter Deus de volta com ele. Quando a gente olha para o Jardim do Éden, a gente vê Deus toda tarde lá, na viração do dia, conversando com os moradores, que eram Adão e Eva. E Deus estava com eles. E por isso que ele mandou Jesus, porque é Emmanuel, Deus conosco. Hoje ele está com a gente todo tempo. Deus quis, desde o princípio, ter intimidade com a criação dele. E por isso que ele foi aquele que proporcionou a verdadeira Páscoa. Aquele que trouxe a verdadeira Páscoa. Aquele que proporcionou milagres na Páscoa para a nossa vida. O Cristo, o Filho de Deus, se entregou para que a gente tivesse vida. E passasse de uma condição de trevas para a luz. De um reino morto para um reino de vida. E continuando aqui em Efésios 6,13. Nesse versículo nós vemos que para nós conservarmos e mantermos esse presente de Deus, que foi um presente de amor, existe um conselho da parte de Deus, que o apóstolo Paulo disse nesse versículo, que é se vestir da armadura dele. Se vestir com salvação, se vestir com justiça, se vestir com integridade, se vestir com a verdade. Nesse versículo 13 fala: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Em outras versões fala: permaneceis firmes. Depois de vestir a armadura, temos uma missão: ficar firmes. Depois de receber
o sacrifício de amor de Deus, temos uma missão: ficar firmes. Depois de receber o auxílio divino, Deus conosco, temos uma missão: ficar firmes. Permanecer firmes, inabaláveis, fiéis. A quê? A prática da palavra. Porque somente a palavra sendo praticada em nossa vida vai ter fruto, vai funcionar, vai ter o Deus conosco sendo visto em toda parte. Porque o mundo geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, a criação geme como com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus se manifestam expressando a firmeza do Evangelho. Firmes na palavra, inabaláveis e praticando aquilo que a palavra diz. Praticar o ato de amor, assim da mesma forma que o sentimento de Deus estava em Cristo, esse sentimento esteja em nós também. O mesmo sentimento que houve nele, o mesmo sentimento que estava nele, esteja em nós. E quando esse sentimento está em nós ativo e funcionando, nós vamos viver o Evangelho. Nós não vamos precisar de botar peso, porque o fardo de Cristo é leve e o jugo suave, mas nós vamos praticar o Evangelho por amor. E quando se faz algo por amor, fica bom. Funciona fácil. Não tem peso, porque o amor supera tudo. O amor nunca falha. O amor proporciona esse sacrifício de Cristo que a gente viu em Isaías. Proporciona chegar diante da situação de ser entregue para a morte e dizer: eu não tenho mais vontade, Senhor, que seja feita a tua. Eu não tenho mais desejo, que seja feito o teu desejo, a tua vontade. Porque sempre a vontade de Deus, o desejo de Deus vai ser bom, agradável e perfeito. Nunca pesado, nunca penoso, nunca que vai trazer prejuízo, mas algo bom, agradável e perfeito. Com um fim proveitoso. Com um fim que vai ter futuro, que a gente vai olhar e vai se alegrar. Porque o fruto do trabalho do amor traz alegria e proporciona paz. Mateus 24:13 fala que no final essa perseverança tem um fruto. No final essa perseverança tem algo que foi extremamente, incomparavelmente melhor do que isso que a gente vive hoje. No versículo 13 diz assim: aquele porém que continuar firme até o final será salvo. No versículo de Efésios, depois que a gente se vestiu da armadura para permanecer firme. E aqui a gente vê que aquele que continuar firme até o final será salvo. E quem receber a salvação eterna vai estar num lugar incomparavelmente melhor. Vai estar num lugar onde não existe dor, pranto, não existe sofrimento. O próprio Deus vai estar no nosso meio, habitando lá, conversando com a gente, andando no meio. E Ele vai ser a luz que vai iluminar o lugar. Tem algo que essa firmeza vai proporcionar para a gente, que é a salvação. Tem algo que essa firmeza vai proporcionar, que é uma vida eterna com Deus. Tem algo que essa firmeza proporciona hoje, que é viver a vontade dEle. Como a gente viu, é boa, agradável e perfeita. Não se conformando com o quê? Com a atuação de Satanás pelo mundo, que quer impor a gente um estilo de vida que não é o bíblico, mas transformando nossa mente por essa verdade que o Cristo veio e nos deu. Toma a verdade, eu sou a palavra, eu estou no meio de vocês, eu sou o Deus conosco, o Deus convosco. Eu estou andando com vocês agora. Vocês não estão só, vocês não têm mais espírito de medo, vocês estão vivos, vocês saem das trevas, da morte, para um reino de luz, um reino eterno, de paz e santidade. E começar a andar e usufruir desse reino. Porque se a gente ficar com o que é imposto pelo o capeta, a gente vai viver uma vida que não é nem perto da vontade de Deus. A gente não vai saber o que Deus mandou a gente fazer, a gente não vai saber como é que faz, a gente não vai saber como é que anda, a gente não vai saber como é que fala. Porque tem instruções da palavra que nos ensinam tudo isso. No começo do culto, a gente viu na primeira ministração que existe vida nas nossas palavras.
e que devemos usar ela, essa vida, para promover a vida de Deus que está dentro de nós. Porque a gente dá aquilo que tem dentro, e nós temos vida, nós temos o Espírito Santo dentro. E com essa consciência que o Espírito Santo está dentro da gente, a gente vai falar vida, porque ele é a vida de Deus. A gente vai falar amor, a gente vai viver amor. Entendendo que sempre tem um adversário, um opositor, querendo que a gente ande contrário àquilo que Deus programou a gente para fazer. Programou e a gente é robô, não. Ele programou na sua palavra aquilo que é bom para a gente viver. Uma vida boa, agradável, perfeita. E se a gente não tiver a consciência que essa firmeza vai trazer a salvação e vai trazer para nós um estilo de vida dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sabendo que em todo tempo a vontade do Pai é melhor para a nossa vida. Nós não vamos ter esse discernimento, nós não vamos ter esse auxílio, nessa consciência, porque vamos estar de cara para cima, abestalhado. Vamos estar sendo levados pelo vento de doutrina de Satanás, pelo ensinamento do diabo. Porque existe a verdade de Deus e a mentira de Satanás. Não tem outro meio termo. Quando a gente não está ligado com o ensino de Deus, com a vontade dele, a gente está ligado com o ensino do Satanás. Porque só existe sim ou não. Jesus Cristo disse, seja sim, sim ou não, não. Não tem vontade de Deus, vontade disso ou daquilo. Não é vontade de Deus e vontade do diabo. Porque o diabo foi entregue a ele o reino da terra, quando o homem pecou. E ele é Senhor hoje da terra, do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está amaldiçoado. Por isso que Deus disse lá no começo, o mundo está maldito por conta dessa atitude tua, Adão. E por que o mundo está maldito? Porque Satanás é o governante dele. E o que é isso, o mundo maldito? São as pessoas que estão amaldiçoadas. O mundo está subjugado pelo pecado. E aqueles que estão subjugados pelo mundo, automaticamente estão subjugados pelo Senhor do mundo, que é Satanás. Jesus Cristo disse, olha, vocês aí, os fariseus, bonzão, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, Satanás, desde o princípio. Jesus falou que existia um ser que tinha domínio nesse mundo, Satanás. No entanto, ele falou naquele versículo que a gente leu de Pedro, as portas do inferno, o poder de Satanás não prevalecerá contra a minha igreja, que somos eu e você, que somos nós. Mas temos que ler a Bíblia e entender que isso é para nós. Se nós ficarmos somente com, morreu 200, eita, eu vou ser o 201. Morreu 3.000, eita, eu vou ser 3.001. Aí a gente vai viver como? A gente vai viver com medo, oprimido pelo espírito de Satanás. Mas quando a gente entende que hoje em Deus, Ele nos deu ferramenta, nos deu um nome, sobre todo nome, a gente não vai viver assim preso, não. A gente vai viver livre, porque é para isso que Cristo nos libertou. Para uma vida de liberdade dentro da palavra, do Evangelho, da vontade de Deus, boa, agradável, perfeita. E não, mas fulano morreu. Você não vende caixão nem vela para estar atrás de defunto. Vá atrás do que a palavra ensina, porque vai lhe proporcionar vida. E você vai poder trazer vida onde quer que você esteja. Porque esse é o desejo de Deus, que você ande nessa vontade, e não oprimido por uma verdade que o mundo quer botar dentro de você de igual lá dentro. Que Satanás quer botar em você de igual lá dentro. Mas que a gente possa se apegar firmemente nessa verdade, se revestindo cada dia na palavra, cumprindo aquilo que o Evangelho proporciona para a nossa vida. Vivendo o Evangelho que restaura, que muda, que transforma, que cura. Que ainda que esteja morto, viverá em Cristo. Esse é o Evangelho que a gente tem de Cristo. Não é de mim, de pastor, de padre, de que quer que seja. É de Cristo. É um Evangelho onde o poder do Espírito de Deus funciona. Porque é um Evangelho prático, ele funciona. O Evangelho morto só é conversa. O Evangelho onde fica conversando, ninguém vê nada
na vida de mudança nem disso. É um evangelho morto, é um evangelho que o Espírito não está vivificando, trazendo o funcionamento. Onde a gente vê na própria palavra que o Espírito vivifica. A letra, o conhecimento humano mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. E quando a gente vê essa vida pelo Espírito funcionando, nós sabemos que o evangelho está funcionando na vida de cada pessoa que decidiu permanecer firme até o fim para conservar a sua salvação e uma vida na vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque como Jesus veio como homem, na carne dele estava habitando o pecado. E ele tinha uma vontade que não era se separar de Deus, se distanciar de Deus, morrer e ir para o inferno. Receber todo o pecado, como a gente viu em Isaías. Todo o pecado de todo ser humano, ele não queria. Porque ele veio de um lugar onde estava o próprio Deus, onde estava o Espírito Santo, onde estavam os anjos, um lugar incomparavelmente melhor. Se hoje a gente vive no nosso dia a dia, um exemplo besta, mas é um exemplo. Se a gente trabalha numa sala com ar-condicionado, sentado, com um cafezinho, de pé pra cima, só na boa, a gente vai querer ir trabalhar no pesado carregando pedra? Vai não, meu irmão, isso é conversa. Não vai não. Imagina Deus lá de lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo lá no céu, ele ia querer ir pro inferno. Imagina só, de forma alguma. Ele não ia querer o que era ruim, porque ele era homem. Mas ele disse, seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é agradável, perfeita, a sua vontade é real. A sua vontade é melhor do que a minha. Porque depois que Cristo fez isso, ele proporcionou a toda a humanidade aquilo que Deus teve. O sentimento que Deus colocou nele e na gente. Amar todo mundo de tal maneira que se entrega para que todo aquele que creia que Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, que somente nele a salvação seja salva. E não pereça, não vá sofrer eternamente no inferno. Porque se a gente hoje, quando está fazendo um calorzinho bom, básico assim, de 40 graus, a gente já fica suando, assoprando, botando ventilador, bebendo água. Imagina no inferno, que o fogo não se apaga. Imagina no inferno, que não tem água, que não tem ventilador. Já parou para pensar? Não é bom não. E por que a gente vai querer uma desgraça daquela para a vida da gente? A gente tem que seguir o conselho de Cristo. Permanecer firme até o final para ser salvo. Permanecer firme na palavra para ser salvo. Permanecer firme na palavra para que ela funcione. Permanecer firme na palavra para que ela seja eficaz na nossa vida. E deixar de estar ouvindo Satanás. Porque se a gente for ouvir Satanás, a gente vai ficar deitadinho no cantinho de uma cama, encolhidinho, em posição de criança, posição fetal, chorando, se lamuriando e esperando a morte chegar. Mas quando a gente ouve o Deus vivo dizendo, vá, em meu nome, o nome de Jesus, eu lhe dou poder para fazer tudo isso. Agora faça. Viva isso. Experimente isso. A gente vai querer estar num cantinho de uma parede chorando. Vai nada, a gente vai querer viver esse evangelho aqui porque ele é vivo. O próprio Cristo proporcionou vida para que a gente viva esse evangelho. E sem esse, que é o tempero principal do evangelho, a vida do Espírito Santo em nós, entendendo que esse poder, o mesmo poder que tirou Jesus do inferno, mora em nós, habita em nós, a gente vai poder, entendendo isso, viver o evangelho poderoso, viver o evangelho de Deus, viver o evangelho prático. Porque eu acredito que nenhuma pessoa que sai de sua casa para uma igreja ou passa 2 horas assistindo um pastor pregando, vai estar só interessado em estar ouvindo o que ele está dizendo, não. Vai estar interessado em aprender e praticar. Porque se não for para isso, a gente está perdendo o tempo da gente. A gente está só trocando o canal, deixando de assistir novela para assistir um pastor pregando. A gente tem que entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu acredito que nós precisamos ser salvos a cada dia de quê? Da incredulidade, do pecado que tão tenazmente nos rodeia,
de doenças que vêm oprimir nossa vida para que a gente fique. Ah, mas eu sou dodói, eu tô dodói. Não, a gente não tá dodói não, a gente foi sarado em Cristo. Porque Ele levou sobre si. Se fosse para a gente viver na condição de dodói, Jesus não tinha levado aquelas lapadas tudinho não, pela gente não. Ele não veio apanhar daquele jeito, ser escarnecido, humilhado, as costelas arrancadas da porrada. Só para a gente estar olhando para aquele boneco pendurado, chorando e comendo peixe não, meu irmão. Foi para que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida do Evangelho, a vida de Deus. Que a gente viva esse Deus vivo, porque Cristo proporcionou essa vida a nós. Não foi eu, nem você, nem ninguém não que fez isso, não. Foi o Filho de Deus. Foi o Redentor, o Salvador da humanidade, que morreu por nós, morreu por mim e por você. E nos deu acesso a uma vida de paz, uma vida de bondade, uma vida de fidelidade. E nos proporcionou que a palavra pudesse ser viva e eficaz na nossa vida. Então, que essa consciência seja fiel e firme na nossa vida, que a gente pratique a palavra e viva ela com unhas e dentes. Assim como a gente, às vezes, perde tempo defendendo uma besteira, que a gente possa defender o Evangelho, porque é o poder de Deus sobre a nossa vida e na nossa vida. Defender não é pegando briga, mas é vivendo. Porque qual a melhor defesa que a gente pode dar de uma coisa se a gente não praticar ela? Nenhuma. Mas se a gente praticar, não vai ser achado forma nem maneira de se dizer, olha, tu só conversa, tu não tá vivendo isso não. Mas quando a gente pratica, ninguém pode chegar e apontar o dedo dizendo, olha, tu não tá fazendo isso. Você tá vendo não? Não precisa nem a gente falar. Vai ser visto a vida da gente pelas nossas práticas, pelo nosso caráter cristão. Não é caráter de evangélico, não. É de cristão, que é praticante do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus nessa noite pela palavra dele, porque é a única forma que nós temos libertação. Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra, porque ela é viva e eficaz e ela muda. Que possamos colocar em prática em tudo que a gente venha fazendo nos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo flua na nossa vida expressando o Teu amor, pois tudo vem de Ti, é para Ti e para a Tua glória. Que a Tua glória seja manifesta nos nossos atos, revelando o amor de Deus. O mesmo sentimento que estava em Cristo seja fluente em nós. Flua nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por uma semana direcionadas pelo Teu Espírito, onde vamos viver o Evangelho e praticar ele com unhas e dentes, vivendo a Tua verdade, vivendo a Tua palavra, porque ela é boa e ela muda, Pai. Que a Tua vontade seja vivida nos nossos dias. Uma vontade boa, agradável, perfeita, a vontade do Pai. Que esqueçamos a nossa, pois não temos. Entregamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.